A graça e o pecado. Nós já nascemos com o pecado. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe, lá no Salmo 51:5. Nós já nascemos no pecado, uma natureza, questão de natureza. Agora, se nós nascemos no pecado, a palavra do Senhor diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos ou carecem ou ainda estão privados da glória de Deus. Eu dei várias versões bíblicas, não é? E também Romanos 6, versículo 23, a palavra do Senhor diz, o salário do pecado é a morte. Morte eterna. Portanto, eu e você já nascemos condenados. Não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que somos. Nós somos, por natureza, filhos espirituais da condenação e da ira de Deus. E da ira de Deus. Porque quanto mais nós continuamos a pecando, nós estamos apenas somando pecados para aquele dia sermos condenados. Dia a dia. Por isto que, enquanto não for trabalhado, tratado pela graça, a nossa natureza do pecado e os pecados que cometemos, se não for trabalhado, nós não temos paz, nós não temos alegria. Parece que aquele alegria momentânea, você vê muitos encontro lá no happy hour, né? Sexta-feira, e depois sai dali no sábado e já estão pensando, nós precisamos fazer o próximo. Aquela alegria que nós tivemos lá, nós precisamos repetir. E não vi a hora de chegar sexta-feira. Eu tinha um colega de trabalho quando eu trabalhava no banco, sou aposentado já há 15 anos. Ele dizia, eu prefiro uma sexta de chuva do que uma segunda de sol. Porque na sexta-feira é sexta-feira. Mas nada satisfaz. Enquanto a graça de Deus não chegar. E quem é a graça de Deus? A graça de Deus. O que é graça? Graça é Deus fazendo, Deus dando tudo a quem nada merece e nunca vai merecer. Essa é a minha e a sua situação. Eu sei que tem alguma doutrina que trabalha na questão do fazer do homem para que ele uma hora tenha mérito, para que seja abençoado, aceito, reconhecido diante de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é o contrário disto. É contrário. Por quê? Porque Efésios 2:8 diz que é pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem dos nossos méritos. Não vem por obras. Para que ninguém se glorie. Salvação pela graça. Em favor de quem? Do desgraçado. Quem é o desgraçado? Eu. Você também é. Mas talvez você ache que não. Você acha que não. Eu não sou tão mal assim. Não é a questão do fazer. Porque alguns estão dizendo, eu não sou tão mal assim, não sou tão perdido assim, não sou tão podre assim, eu não sou tão sujo diante de Deus assim. Pode ser limpinho diante da sociedade, mas diante de Deus não sou tão sujo assim, porque olha o que eu faço. Deus primeiro olha quem você é. Quem nós somos por natureza. Eu e você nascemos
com uma natureza pecaminosa. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos destituídos da glória de Deus. Por isso que carecemos da glória. Por isso que precisamos da glória. Mas como vamos ser aceitos? Quando nós vamos ser aceitáveis diante de Deus? Nunca. Mas nós precisamos que Ele nos aceite. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. João 1:1. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Deus nos deu, João 3,16. Ele fala sobre a misericórdia e a graça. A misericórdia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo em benefício, em favor de quem não é digno, não merece e nunca vai merecer. Nunca vai merecer. Podemos entrar num problema aí. Eu não merecia, mas agora mereço, porque agora eu não faço aquilo, não faço mais aquilo, eu deixei da bebedeira, eu deixei do adultério, da prostituição, eu deixei da droga, eu deixei de ser infiel, eu deixei de ser adúltero, eu deixei de ser desonesto, eu deixei de ser mentiroso, agora eu mereço. Não é por mérito. E Deus não conta as minhas obras. Deus, o Pai, conta as obras do Filho. Por isso que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto há a misericórdia de Deus, Deus amou o mundo. Amar pecador desgraçado como eu é misericórdia. E dar o seu filho para que ele fosse oferecido como Cordeiro de Deus, ele foi à cruz, à morte, para me atrair no seu corpo, para me fazer um justificado, um perdoado e me dar uma nova vida ainda. É graça. É graça. É graça. Louvado seja o Senhor. Queridos, quando entra a graça de Deus, o pecado vai embora. Mas a graça chegou por causa do pecado. A graça, Jesus Cristo, que é a graça encarnada, que é a palavra de Deus em pele e osso e carne, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, ele veio em benefício de um pecador desgraçado, pecador perdido, um pecador que só estava acumulando os seus pecados para o dia da ira. Eu e você. Mas eu não sou tão ruim assim, eu estou na igreja, eu faço. Fazer não é a questão. A questão é o ser. E Deus só muda o nosso ser, aquela natureza que nascemos com ela, o ser que fomos formados no ventre da nossa mãe, aquele ser com a natureza de Adão, a natureza do pecado, só vai ser alterado com uma experiência do novo nascimento. Manifestação da graça para favorecer pela cruz o desgraçado que foi atraído no corpo de Cristo na cruz.
o desgraçado, eu e você. Mas eu sou padre, sou pastor, Você já nasceu de novo? Você creu que a sua natureza do pecado foi tirada no corpo de Cristo na cruz? O salário do pecado é a morte. Nós temos que receber uma experiência de morte. Vocês ignoram que todos vocês que foram batizados no interior batizado em Cristo, foram batizados na morte? É um batismo de morte no corpo de Cristo, da graça. A graça nos aceitou, a graça veio até nós, a graça veio encontrar os desgraçados perdidos, caminhando para o inferno. A graça veio até nós, porque nós, olha só o que diz Efésios 2, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza, não por comportamento. O comportamento é decorrência de uma natureza. Por natureza, filhos da ira, como também aos demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, graça. Estou lendo Efésios 2, 3 e 4. Ele veio até nós. Queridos, quando chega a graça, Deus nos incluindo em Cristo, Cristo, a graça, aceitando o desgraçado que estava debaixo da ira de Deus. Jesus Cristo levou toda a ira de Deus sobre ele quando ele nos atraiu. Ele foi feito pecado, não pecador. Jesus nunca pecou. Ele foi feito pecado para que nós, nele, crucificados nele, não ao lado dele, nem contemplando a sua crucificação, mas a nossa crucificação com ele na cruz. Fomos batizados nele, em Cristo. Morremos com Cristo. Ele nos fez morrer a nossa morte, porque a morte que ele morreu foi a minha morte para o pecado. E ele nos ressuscitou, nos dando uma nova vida. Graça sobre graça, superabundante graça em favor do desgraçado perdido, sobre a ira de Deus, sobre a condenação de Deus, como eu. Louvado seja o Senhor, o teu cheio de graça e de verdade. Ele mostrou a minha verdade, porque ele sempre foi a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nós fomos, o Pai nos incluiu em Cristo, e de Cristo ele na sua ressurreição, nos ressuscitou para uma nova vida, para que pudéssemos ter o novo viver, um viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo nesta carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou, ele me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Aleluias e aleluias. E agora Cristo em nós para o novo viver, o viver para Deus. Viver para os eternos propósitos de Deus. Porque o eterno propósito de Deus é ter uma família de filhos parecidos com o filho dele. O filho dele habitando em nós. Agora ele sendo formado em nós.
para que possamos ser agora restaurado à imagem e semelhança de Deus, aquilo que perdemos lá no Éden. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Onde entra a graça, o pecado vai embora. Vivendo na graça é o oposto de estar vivendo no pecado. A graça plena em uma vida devassa não combina. Mas porque eu e você tínhamos uma vida devassa, a graça nos chegou. A graça nos atingiu. A graça nos aceitou. De graça. Nós somos fracos, sim. É certo. Mas a graça é a vitamina para sermos fortes. Aleluia.